Fala galera! Vamos falar sobre racismo. E sim, ele está presente também no futebol. Mas antes vamos apoiar o canal. Deixar aquele like ou dislike maroto. Se inscrever no canal para não perder nada. E vamos ao vídeo? O esporte não é exceção e na maioria das vezes, os crimes cometidos nas arquibancadas são minimizados e tratados como mera brincadeira entre os torcedores. O Observatório Racial do Futebol, que é um projeto que luta contra o racismo e a violência no futebol, acompanha desde 2014 casos de discriminação e divulga relatórios anuais cada vez mais preocupantes. O estudo mostra que a curva é ascendente, diminuindo apenas em 2020 na época da pandemia, quando por 3 meses não houve jogos e no restante do ano não houve torcedores nos estádios. Diante de tantos casos ao redor do mundo, a CBF deu um passo inédito no combate ao racismo no futebol no início deste mês. Determinou por conta própria que o Regulamento Geral das Competições, documento que rege todas as disputas organizadas pela entidade, comece a prever a perda de pontos dos clubes que de um modo ou de outro tenham envolvimento com atitudes racistas. A partir de agora, de acordo com o artigo 134 do RGC, a punição será imposta pela CBF, que encaminha o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, cabendo a esse órgão julgar sobre a aplicação da perda de pontos do clube infrator. A luta contra o racismo tem pressa. A discriminação racial é crime e nosso trabalho é jogar luz sobre o tema. A gente espera contar com o apoio de todos os clubes, de todos os torcedores, de todos os segmentos da sociedade, de todos da imprensa, para que essa iniciativa não funcione apenas de forma decorativa. Medidas vêm sendo discutidas há séculos e nunca colocadas em prática. A CBF está fazendo a sua parte, disse o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, eleito em março e primeiro negro a comandar a entidade em mais de 100 anos. Alguns jogadores que sofreram com o racismo. Tinga. Em 2014, na Copa Libertadores da América, o atleta foi vítima de racismo durante o jogo contra o Real Garcilaso. Na época, a torcida peruana hostilizou o jogador, imitando o som de macaco quando ele tocava na bola. Aranha. Quando jogava no Santos, o goleiro foi alvo de ofensas racistas pelos torcedores do Grêmio, durante uma partida na Copa do Brasil em 2014. Meses mais tarde, os dois times se enfrentaram novamente na Arena do Grêmio, onde o jogador foi vítima mais uma vez, sendo vaiado pela torcida adversária. Arouca. Em 2015, enquanto era jogador do Santos, ele foi alvo dos torcedores do Palmeiras nas redes sociais, depois da vitória do Peixe na Vila Belmiro. Também em 2015, na comemoração de um gol, na partida que culminou na vitória do São Paulo sobre o Sport, Michel Bastos pediu silêncio para a torcida são paulina que o vaiava. No dia seguinte pediu desculpas pelo gesto, mas isso não impediu que ele recebesse mensagens ofensivas e racistas pelas redes sociais. Nosso rei Pelé também foi alvo de racismo durante sua carreira, mas ele ignorava a luta antirracista. Quando ele chegou no Santos, ainda adolescente, Edson Arantes do Nascimento passou a ser chamado de gasolina pelos outros jogadores do time. O apelido fazia referência à cor do petróleo, que seria negro como a pele do recém-chegado. Depois, na Copa do Mundo de 1958, passou a ser chamado de alemão por seus colegas da seleção brasileira. Outros apelidos vieram como crioulo. Mas por influência direta da imprensa, prevaleceu o apelido de Pelé, que havia sido dado a ele em Bauru, São Paulo. Estão no livro, Pelé, Estrela Negra em Campos Verdes, de Angélica Basti, biografia que aborda, entre outros temas, a relação do jogador com a questão racial. E não vamos esquecer de mencionar o caso de Vini Malvadeza, que está brilhando e incomodando os racistas de plantão desde que chegou na Espanha. Vítima de racismo pelo empresário espanhol Pedro Bravo e por alguns torcedores espanhóis, Vini Júnior vai respondendo pelas redes sociais: preto e vitorioso incomoda. De fato e para nosso deleite, o atleta declara que não vai parar de bailar. Com apoio de muitos craques como Neymar, Pelé, Modric, além de seu treinador do Real Madrid, Ancelotti, Vini Júnior vai se pronunciando: o amor sempre vencerá o ódio. E para mostrar que a humanidade ainda tem jeito, o torcedor do Mallorca que atacou Vini Júnior com ofensas racistas no último encontro entre os clubes foi proibido de frequentar aos jogos do clube no seu estádio sem Moix. Alfonso Dias, diretor do clube espanhol, afirmou que o homem de 20 anos foi identificado pela polícia e foi proibido de frequentar o local. Que tenhamos mais ações como essa. Fala aí nos comentários o que pensa sobre o assunto. Até o próximo vídeo.